Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, muito obrigado por mais esse estudo que estamos começando. Dirige-nos através do Teu Espírito Santo, para que possamos pregar a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. Que esse estudo venha de encontro às nossas necessidades e às necessidades daqueles que estão ouvindo, Pai, daqueles que ouvirão. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Nosso estudo de hoje, o tema é a tentação. Está em Tiago 1, do 12 ao 15, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o homem caiu quando cedeu à tentação e pecou. O que é a tentação? É uma atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. Ela pode vir de fora pelo tentador ou pode vir de dentro do próprio ser humano. Em Gênesis 3, versículos de 1 em diante, diz: Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizestes, malditas és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremaneiramente os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filho, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governarás. E Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também grados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao redor do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Este é o momento mais triste da história da humanidade. O ser humano, ele teve o desejo de ser igual a Deus, como diz em Gênesis 3, 5, 6, que diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu.
Então a serpente colocou a tentação, dizendo que se o homem comesse daquela árvore, ele não morreria. Estava dizendo até que Deus era mentiroso e egoísta. Não, você não vai morrer. Você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E a mulher ficou olhando para a árvore, para o fruto, e viu que ela era agradável e boa, e pegou e comeu. E teve todas as consequências, desde que o homem pecou até hoje e até o dia do juízo final, nós sofreremos essas consequências. Em Josué 7:21, fala sobre o pecado de Acã. Israel sofreu grande derrota diante do povo de Ai. E Acã também. Acã e tudo que ele tinha morreram apedrejados e foram queimados. Isto está em Josué 7. E no versículo 21 diz assim: 20 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse-lhe: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A ordem era que o povo de Israel destruísse tudo que pertencia ao povo de Ai. Mas Acã, como ele mesmo diz, ele viu, cobiçou e roubou, e sabendo que tinha feito errado, escondeu na terra debaixo da sua tenda. E por isso Israel foi derrotado pelo seu inimigo e Acã sofreu as consequências de seu pecado. Foi apedrejado ele e tudo que ele tinha e queimados depois. A Bíblia nos ensina que o mal existe e se apresenta na forma da tentação, procurando seduzir o homem. Ela mostra claramente as suas consequências. A Bíblia mostra o pecado e mostra também as consequências. Nós vimos isso na vida de Davi, que estava passeando por cima de seu palácio e olhou e viu uma mulher muito linda tomando um banho. O nome dela era Betseba, mulher de Urias. Davi era rei e Urias era um guerreiro que estava lá lutando por Israel, consequentemente lutando por Davi. E Davi pegou Betseba e fez sexo com ela, e quando soube que ela tinha engravidado, mandou chamar Urias e botou Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso, onde sabia que ele iria morrer. E
aconteceu. Urias, homem valente, foi para a frente de batalha e morreu. E Davi tomou Betseba como esposa. E as consequências dessa história você lê em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Jesus Cristo, ele foi tentado e venceu a tentação, podendo por isso socorrer os que são tentados. Em Hebreus 2, 17 e 18 diz isso. Diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando nos vier a tentação, devemos recorrer a Jesus Cristo, colocar diante de Jesus aquilo que nós estamos passando, a tentação que está nos assediando, de dia, de noite, às vezes por meses e até anos. E nós devemos resistir com a ajuda de Jesus. Em Mateus 26, 41, Mateus 26, 41, Jesus Cristo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, devemos ter uma vida vigiando e orando, lendo a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus. É o que Jesus Cristo diz em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então devemos conhecer as Escrituras, meditar na palavra de Deus todos os dias e sabermos aquilo que agrada ou não a Deus, aquilo que é pecado ou não, e aquilo que também é tentação ou não. E devemos orar. Às vezes, quando nós acordamos de madrugada e não conseguimos dormir, em vez de ficar na cama, como dizia o meu pai pensando na morte da bezerra, devemos ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Buscar em Deus a solução para aquilo que nos está incomodando. Vigiar e orar. E ter em Jesus Cristo aquele que nos pode socorrer quando vier a tentação. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, Pai.
por esta madrugada na tua presença, compartilhando da tua palavra, Pai. Toca em nossos corações, Pai. Repreende o inimigo de todas as tentações e ciladas que estão sendo armadas contra nós, Pai. Quebra, Pai, todas as dificuldades para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, toda